Boa noite a todas, a todos. Nesse domingo, a liturgia nos propõe um trecho do Evangelho de Lucas, do capítulo 14, versículos de 25 a 33. Depois de denunciar os laços de interesse da famosa cambada de fariseus, composta por amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, agora Jesus quer acabar com esses interesses. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus tinha começado sua viagem rumo a Jerusalém e era seguido por grandes multidões. Por quê? Porque elas estão convencidas de que Jesus é o Messias conquistador que está indo tomar o poder em Jerusalém. Portanto, o acompanham para depois dividir os despojos. Eles estão perto dele para repartir o poder e também todas as riquezas da conquista. Então Jesus, percebendo o mal-entendido dessas multidões que o seguem, manda parar e põe 3 condições importantes que são válidas para sempre, porque são as condições para ser um dos seus seguidores. Vamos ver quais são. Voltando-se, portanto, se volta às multidões, ele lhes disse: se alguém vê a mim, mas não se desapega, literalmente odeia, de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, isto é, da sua própria existência, não pode ser meu discípulo. Esta é a primeira condição importante. Portanto, Jesus pede uma adesão total, que supere até os laços familiares. Se houver alguém ou algo, o pai, a esposa, os filhos, a irmã, ou até mesmo a sua própria saúde ou sua existência, realidades que podem ser um impedimento para seguir a Jesus, ele pede a total renúncia. As 3 condições que agora vamos examinar são escolhas de liberdade e escolhas para a liberdade, porque se pode seguir Jesus somente se estivermos totalmente livres. A segunda condição: quem não carrega sua cruz, literalmente o evangelista escreve quem não levanta sua cruz, e logo vamos ver o porquê, e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O evangelista não está falando de sempre carregar a cruz, mas está apontando a um momento específico, pontual, quando a pessoa era condenada a esse terrível castigo. Naquele mesmo momento, o condenado devia levantar o eixo horizontal da cruz. O eixo vertical era sempre cravado no lugar da execução e devia ir para o local do suplício. Era um momento terrível, porque era um dever religioso por parte da multidão e até mesmo dos membros da família, amigos e conhecidos, ou de pessoas que talvez tivessem sido beneficiadas, insultar e bater no condenado. Então, essa imagem de levantar a cruz significa aceitar o desprezo por parte da sociedade. Mas isso não é uma escolha negativa, é uma escolha de liberdade, porque quando a gente não fica amarrado e mantém em alta a própria reputação, ou quando a gente não é mais condicionado pelo que os outros possam pensar ou dizer sobre nós, nós finalmente somos livres. Então, essas 3 escolhas que Jesus nos pede que façamos são escolhas de liberdade e para a liberdade. Em seguida, Jesus nos oferece 2 exemplos nos quais faltam os meios e os recursos são escassos. Aqui a surpresa é que a solução não é ter mais meios ou mais recursos, mas é a renúncia total. De fato, Jesus diz: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? E outro exemplo é: qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Aqui estão, portanto, 2 exemplos em quem não se dispõe dos meios para empreender com sucesso uma empresa. Seria de se esperar, então, que Jesus nos pedisse para aumentar esses recursos, esses meios, mas não. Eis aqui a escolha final que terá como consequência que a maioria da multidão irá abandonar Jesus.
Aqui está a terceira e última condição que deve ser levada muito a sério, porque as palavras de Jesus não podem ser selecionadas aquelas que são confortáveis para nós e gostosas e aquelas que não o são. Todas as palavras de Jesus são palavras que comunicam vida. A última é a seguinte: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, quer dizer, qualquer um das grandes multidões que o segue, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus sabe o que está nos corações dos seres humanos. Certo, há muitas pessoas que estão dispostas a aceitar a primeira condição, aquela de se desapegar dos laços familiares ou de preferir Jesus às suas próprias vidas. Jesus também sabe que há pessoas capazes de levantar a cruz aceitando o desprezo. Mas atenção, não se toque nunca no interesse das pessoas, nunca tocar na conveniência delas. Portanto, a quem espera algum tipo de conselho espiritual para segui-lo, Jesus pede muito prosaicamente, e é muito claro, de renunciar a todos os seus bens. Não pode ser meu discípulo. Por que isso? Porque Jesus, e Lucas é o evangelista que mais do que os outros desenvolve esse assunto, sabe que os bens são bons, úteis para se sentir bem e para criar bem-estar, mas cuidado, porque há um certo limiar com esses bens quando a pessoa, ao invés de possuir esses bens, será possuída por eles. E a prova disso é que a pessoa é incapaz de desembaraçar-se deles, incapaz de ser generosa. Portanto, para seguir a Jesus, devemos ser totalmente generosos. Para Jesus, só se possui o que se dá. Tudo aquilo que se tem, não o possuímos, mas somos possuídos por Ele. Assim, para Jesus, a posse de muitos bens é um impedimento. O resumo de tudo isso é que aquele que se apoia sobre suas próprias forças não pode contar com o Espírito Santo e acolher a luz e a força dele. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.